Bom dia, está no ar o programa Reunião de Pauta, sua primeira fonte de notícias na Causa Operária TV, trazendo para você as principais informações do Brasil e do mundo nessa sexta-feira, dia 30 de maio, sempre com os comentários do meu companheiro Francisco Muniz. Bom, cara, Chico. Bom dia, Thiago Assad, bom dia, público do Reunião de Pauta, bom dia, produção do Reunião de Pauta, e hoje estamos com o companheiro João Pimenta. Bom dia, João, tudo bem? Bom dia, Francisco Muniz. Eu agradeço muito o convite aqui. Eu que sou veterano do programa, sempre feliz de estar de volta, né? Veterano Reunião de Pautístico. Então, pessoal, eu agradeço demais aí o convite. Isso aí, vamos desejar bom dia também para a Ana, Luciana Barros, Maria Torres, Rinaldo Fernandes, Jones Mamuel, aqui manda aqui seu Hello People do dia. E vamos pedir para você que está assistindo ajudar a gente a fortalecer o conteúdo do Reunião de Pauta, curtindo e compartilhando o nosso programa aqui com todos os seus amigos, todos os seus contatos, em todas as suas redes sociais, para a gente vencer a censura aqui que é imposta a esse tipo de conteúdo e fortalecer o nosso canal. Vamos começar aqui com... temos charge já, Chico? Não, charge não, mas a gente tem algumas atividades aqui. Atividades importantes aqui para mostrar. Vamos começar lá com o Sul? A gente não mostrou ainda. Começa com o Sul, então. Nós tivemos uma atividade dos professores lá, né? Teve um ato dos professores em Curitiba, né? Onde os companheiros militantes do PCO fizeram aí a sua banquinha e tudo mais, né? E, inclusive, teve fala no carro de som, etc e tal. Aí só o meu amigo produção tem que me dizer se já dá para passar ou se a gente espera um minutinho. Você é muito amigo desse companheiro produção? Nem sempre. Em geral, eu tento ser, né? Que eu sou um cara gente boa. Até porque se você não é amigo dele, ele sacaneia você no programa. Você. Isso aí. Mandamos aqui, tem 2 vídeos, na verdade. Mas aí tem as fotos, né? Tá aí a banquinha dos companheiros lá em Curitiba. Na Praça 15 de Novembro, não é isso? Praça 15 de Novembro, o Thiago Assad falou, acreditei, né? Não sei. Não lembro. Você está dizendo se é a Praça 15 de Novembro. É um nome possível para uma praça. Finalmente é uma data, né? Que acontece no calendário. Vamos ver se tem o vídeo da fala do companheiro Diogo Tadal. Desses juros, temos que chutar esse galípolo do Banco Central e acabar com essa independência do Banco Central que o Temer e Bolsonaro colocaram para decapitar os trabalhadores. Não dá para aceitar nenhum movimento dos banqueiros, não dá para aceitar nenhum movimento dos empresários contra o ensino público, contra os professores e contra todos os trabalhadores e estudantes. Temos que reforçar a mobilização, que ano que vem, inclusive, tem eleições e a mobilização precisa estar forte. O governo não segura o trânsito, a gente precisa estar nas ruas para combater todas essas pressões do Congresso, do Senado, do STF, contra o governo Lula, contra os trabalhadores e fazer uma jornada para que a gente vença as eleições ano que vem. Força, luta, vamos às ruas, companheiros. Isso aí, Diogo Tadal ali em Curitiba ali. Saudoso Diogo. Saudoso Diogo. Faz tempo que a gente não vê ele aqui em São Paulo, né? Mas é isso aí. Faz tempo não, porque ele veio aqui no 1º de maio, hein? No 1º de maio eu lembro dele aqui com o pessoal de Curitiba. E acho que ele veio também pro dia 10, né? Não veio? Isso aí. Bom, Rinaldo Fernandes pergunta aqui, Thiago Assad, conseguiram pagar o resgate do Márcio Roberto? Ainda não. Nós estamos aí na luta, né? A gente faz um apelo aos sequestradores. Exato. Se for cortar algum órgão dele, não corte a língua, né? Então. Não, agora os sequestradores falaram aí que eles transformaram... eles sequestraram o Márcio e eles estão tratando ele como uma boneca inflável, até que ele seja devolvido, até que a gente pague o resgate. No sentido de que eles estão inflando ele com bastante comida. Com certeza. E não com amor. Ele não com amor, nesse sentido que eles estão tratando ele como uma boneca inflável. E falando em boneca inflável... Aposto que o próximo tema tem tudo a ver com isso.
A Folha responsabiliza Lula, usa gancho da Marina Silva para responsabilizar Lula por ataques aqui, com todas as aspas cabíveis, à ministra do Meio Ambiente, em decorrência do episódio aqui onde ela foi ao Senado participar de uma audiência. A ministra deu uma entrevista para a Folha, onde apontou contradições, segundo as palavras dela, no governo, mas que defendeu o governo falando que tem agido frente às necessidades de uma agenda ambiental. A Folha, no entanto, faz a seguinte consideração. Ministra questiona a exploração de petróleo no Amazonas, mas Lula e o presidente do Senado desejam apressar a empreitada. Dando a entender aqui que seria Lula a eminência parda aqui. Seria uma coisa inteligente da parte do Lula, né? Deixa a direita atacar a Marina. Cara, vou falar para vocês. Essa sessão e o ataque à Marina, ataque. Eu vi a declaração do Plínio Valério, eu olhei assim e falei, cara, se isso é um ataque, a gente não pode falar mais nada. Né? Não, tá tudo proibido. Ele foi lá e falou assim, que ele respeita a Marina como mulher, deu a entender que faço isso porque eu sou obrigado, né? Mas como ministra, não. Agora, eu vou falar para vocês, eu não respeito a Marina como ministra, e respeitar ela como ser humano, tal, eu já tenho dificuldade, porque é uma pessoa que veio de onde ela veio para se vender pro Jorge Soros, assim, é uma pessoa desprezível. Exatamente, né? É difícil. Não sei se ela vai sair da sessão também, é o que eu falei. E o que eu acho engraçado também é o seguinte, a pessoa não queria estar naquela sessão. De jeito nenhum. A última coisa que ela queria fazer na vida dela era estar presente naquela sessão. Respondendo por aquilo, né? Então. Aí o maluco fala qualquer negócio, ela fala, agora eu vou embora. Essa é minha deixa. Incrível. Uma coisa importante lembrar é que o imbróglio todo começou por causa das unidades de conservação que ela está querendo colocar justamente na zona de provável exploração de petróleo. Né? Provável porque não tem nada sequer conhecido ali na região, porque o IBAMA não deixa. Né? Muito bem. Temos também aqui sim um ataque, né? Que é a prisão a gente falou do funkeiro MC Pose, que tem mobilizado aqui também uma campanha já no Partido da Causa Operária pela libertação dele. O MC Pose foi preso ontem pela Delegacia de Repressão a Entorpecentes, sendo investigado por apologia ao crime. Já temos ali o card que está sendo divulgado. O cantor estava na casa dele no Recreio dos Bandeirantes quando recebeu a visita da PM, da Polícia Civil, aliás. E a expectativa aqui é que ele foi transferido para um presídio mesmo, em Benfica, na zona norte do Rio. E Inclusive, ele vai ficar preso, ele foi transferido, pelo que eu estou vendo, e fica preso com integrantes do Comando Vermelho, em Bangu, né? O que eu... Isso eu achei engraçado, né? O pessoal foi lá e falou assim, não, ele admitiu que ele é da facção. Ele foi preso, ele chegou lá e falou, não, sou do Comando Vermelho mesmo. Opa! Claro, né? Porque o pessoal tava, Polícia do Rio, que é adorável, tava ameaçando jogar ele numa cela, numa determinada prisão, com um monte de gente, uma facção rival que odeia o Comando Vermelho. Aí o cara olha assim e fala, não, tá louco? Claro que não. Nesse caso, né? E assim, aí a gente tem que comentar o novo crime, né? Que você tem no Brasil. Crime preso por cantar, né? Vamos dizer assim. Você vê que tem uma ala do bolsonarismo, né, da direita e tudo mais, que até ontem eram os caras da liberdade de expressão. Né? Eles eram os defensores da liberdade, os defensores de que você pode falar o que quiser, não sei o quê. Né? Aí aparece um caso como esse e todo mundo sai do armário. Né? A gente tem aí agora a frente única entre bolsonarismo e PSOL, né, pela censura.
no caso aí do Pose do Rodo, seria porque ele fez apologia ao crime. Né? Agora, né? Eu tô com 3, 4 processos nas costas por apologia ao crime também. Que você não cometeu de forma nenhuma. De forma nenhuma, né? Que eu não exato. fiz nada disso, né? Então, agora, qualquer coisa que você falar, agora você não precisa mais falar, você não precisa mais estar num... Se você fizer uma música, qualquer coisa que você cantar, pode ser considerado apologia ao crime, né? Se o cara é regueiro e faz uma música sobre fumar maconha, pode ser considerado apologia ao crime também. Né? Então a gente vive aí um momento complicado, né? E vai todo mundo aí, artista e tudo mais, pessoal que apoiou, né? Tem muito artista aí que apoiou o negócio do STF, essa ofensiva toda aí contra os bolsonaristas. Tá, agora é o Pose do Rodo, mas amanhã pode ser qualquer um, né? Tem um negócio que eu acho engraçado, que assim, os bolsonaristas, eles me surpreenderam. O partido tirou aí uma declaração defendendo a liberdade para o MC Pose. Aí o cara, eu achei interessante que assim, é a conversão dos bolsonaristas no PSOL. Muito boa isso daí. O cara chega lá e fala assim, não, porque liberdade de expressão não é liberdade para ladrão. Eu olhei assim e falei, agora sim, hein? Agora vai. Liberdade. E ó, ele, até onde consta, não é ladrão de nada. Ele é simplesmente um cantor. Ele não está sendo processado por ter roubado. Ele não está sendo processado por vender droga também. E o que eu acho interessante é o seguinte: o pessoal chega lá e fala assim, não, mas ele é do Comando Vermelho e tal. Eu pergunto, não importa o que ele é, o que ele não é. Por que ele está preso? Qual que é a acusação? A acusação é que ele cantou um negócio. Eu queria falar, eu entendo o pessoal que já falou, inclusive eu mesmo já falei isso daí, que diversos músicos brasileiros deviam ser presos pela qualidade verdadeiramente lamentável daquilo que eles chamam de música. Mas é uma força de expressão, não, tipo, não era sério. É uma hipérbole. Aí o cara foi lá e levou isso a sério. É difícil desse jeito, cara, é difícil. Eu queria pedir para vocês um comentário também no seguinte, que a gente está vendo esse caso no Brasil. Na França, teve um quadrinista chamado Bastien Vivet, acho que é assim que pronuncia, que está sendo acusado de divulgar pornografia infantil por causa de uma obra sua, uma história em quadrinhos, chamada La Décharge Mentale. Cara, assim não dá, você tem que falar o nome em português. Não, teria que ter o Márcio Roberto aqui. Para falar o francês, correto, mesmo, né? Parisiense e tal. Saudades, Márcio Roberto. Mas enfim, o camarada aqui está sendo acusado de divulgar pornografia infantil e no primeiro momento ele foi para um tribunal em Nanterre, mas a presidente do tribunal, a juíza, falou que não havia provas de que seria naquela jurisdição dela, que foi um jeito dela falar assim, me livra disso daqui, né? Mas eu achei interessante porque, assim, ao mesmo tempo que está acontecendo esse caso no Brasil, tem esse caso aqui na França, está no Diário Caos Operário de hoje, mas está tendo esse caso na França, mostrando que, assim, a arte, de repente, ela começou, assim, os artistas sendo presos pela obra deles, né? Só pelo que eles fizeram. Mas só para eu entender, a pornografia infantil é vídeo? Não, é história em quadrinhos. É um desenho. Desenho. Aí é complicado, né, pô? Então, é o cara desenhou um negócio. O cara desenhou um negócio. A Ele não acusação diz explicitamente assim, ó, abrindo aspas para as palavras aqui da Fundação pela Infância, em francês, né? Representações de menores em situações sexualmente explícitas com caráter pornográfico. A Fundação aqui pela Infância, lá na França, que está defendendo a prisão desse cidadão. O Me Too também está apoiando o movimento de cancelar autores, né? Também está, pelo que eu estou entendendo aqui, também está na parada. Cara, eu vou falar para você. A questão que eu vejo é que é difícil até de você conjurar as palavras. O problema é o seguinte, o negócio da pornografia infantil, por exemplo, é crime, e eu acho normal que seja crime, a produção dela. Porque ao gravar,
ao fazer, é estupro do incapaz. Então, isso por si só já configura crime para todos os envolvidos. O consumo, por mais abjeto que seja, é complicado você transformar em crime. Porque é como se você falasse, é o esquema, é proibido ler o Mein Kampf. Então, assim, eu acho um negócio abjeto, eu acho que o cara que faz isso daí é uma pessoa profundamente perturbada, mas é difícil criminalizar o cara por assistir vídeo. Agora, criminalizar o cara por fazer história em quadrinhos, aí é de ferrar. Aí é de... É um desenho, cara. O cara desenhou um negócio. Esse é muito complicado. Até... Você não sabe o viés. Por exemplo, se o cara escrever um livro sobre pornografia infantil, sobre sexo com crianças. Não tinha. Você tem o Lolita, né? como, por exemplo, existe já. E outros tantos. É crime? É pornografia infantil? O que é? Não tem condição, né? Tem um negócio também que é complexo, que é o seguinte, né? Você vai lá e se você vai aplicar isso aí no caso da pornografia infantil, você teria que aplicar isso daí em todos os livros, filmes, músicas, etc., que fazem apologia de algum crime. Ou que retratam um crime, porque às vezes não é apologia, o cara tá retratando um crime que aconteceu lá. Filme de policial, assim, tá mostrando um monte de gente morrendo lá. Um monte de gente, o cara vai lá e assassina alguém no filme. E aí? Apologia é um homicídio, né? Eu acho assim, a gente teria que prender todo mundo que fez quadrinho do Batman, porque o Batman é um criminoso. Ele vai lá, à noite, sem nenhum tipo de poder policial, e isso é crime. faz justiça com as próprias mãos. Ele espanca gente e tal, ele faz ocultação de provas, porque ele se esconde, foge, etc. Tem uma lista de crimes do Batman. Isso tudo é crime. Exato. E eu acho que tem que prender. Um que deveria ser preso, todos os envolvidos, é o Capitão América. Porque depois cima é ruim. Exato. Depois cima é ruim. Mas, complexo. Eu acho que assim, o pessoal tá virando um Estado fascista, assim, no mais alto grau. Agora, uma coisa que a gente está um pouco avançado aqui, mas me deparei com isso. Fundação pela Infância. Isso aqui a gente está vendo aparecer bastante, né, João? Essa coisa da defesa das crianças, né? É um retrato, assim, de uma guinada mais à direita do regime, talvez mundial, não só no Brasil, porque aqui no Brasil também tem aparecido, né? Cara, a direita, o negócio é assim, a esquerda tem o identitarismo, racismo e tal. A direita, ela decidiu usar esse negócio das crianças como uma espécie de... como uma espécie de cavalo de batalha dela. Então isso daí é um problema. Eu acho que isso, e naturalmente está gerando uma repressão muito grande. Porque você vai lá, você fala assim, não, o cara é acusado de pornografia infantil. Aí, de repente, começa a acontecer um monte de coisa que viola o devido processo legal, etc. Aí o cara fala, não, mas é uma coisa horrível, etc. Mas olha, o devido processo legal foi inventado para coisa horrível. O pessoal não entende isso. Que se fosse só para coisa boa, não precisava, porque o cara não vai preso. Se o cara, em geral, o cara comete alguma atrocidade, é aí que você precisa do devido processo legal. Maravilha. Vamos lembrar o público de algo muito importante de ser lembrado, que eles podem contribuir com a Causa Operária TV, né, através de uma coisa muito singela e simples, que se chama LivePix, né? LivePix, você entra em livepix.gg/COTV, ou então você escaneia o QR Code que está aí no cantinho da tela. Eu não sei que lado meu que é. Tá vendo? Eu sempre erro. Esse lado, meu lado esquerdo aqui, não consigo apontar, sou incapaz. Mas manda lá, escaneia o QR Code. Você vai ser direcionado para o site do LivePix e lá você escreve o seu nome, né, sua mensagem e o valor que você quer contribuir. Pode ser a partir de R$1, você já está contribuindo com a Causa Operária TV, com a Reunião de Pauta. Você pode mandar um texto, você pode até mandar uma mensagem de áudio, né, o que seria assim um negócio espetacular
né? Infelizmente o pessoal é meio tímido, né? Mas você pode não ser tímido, mandar uma mensagem de áudio que a gente roda aqui ao vivo, né? Então, mande aí o seu Live Pix aqui para o Reunião de Pauta. Disso aqui nós vamos para uma matéria da Folha, uma entrevista, na verdade, com Antônio Costa, o presidente do Conselho Europeu, da União Europeia e ex-primeiro-ministro de Portugal, que deu uma entrevista, deu uma entrevista ontem para a Folha de São Paulo, falando sobre as duas frentes de crise do imperialismo, né? A questão de Gaza e a Ucrânia. E nessa questão da Ucrânia, que ele fez um comentário seguinte. A Folha já perguntou para ele, pediu uma análise para ele sobre o que ela chamou de frustração sentida por europeus com a posição do Brasil em relação à Rússia e à Ucrânia. E ele comentou o seguinte: eu acho importante que o presidente Lula e o Brasil façam pressão sobre a Rússia para dizer chega, o tempo da paz. Aliás, chegou o tempo da paz, do cessar-fogo, de sentar à mesa com a Ucrânia. Não tenho dúvida que a tradição da política externa brasileira de respeito integral pelo direito internacional prevalecerá. O Brasil tem autoridade moral para dizer à Rússia basta. É o direito internacional que está prevalecendo aqui, então, se o Brasil chegar dizendo basta para a Rússia, o que vocês acham? Eu acho interessante o seguinte, né? O cara falar que os europeus estariam frustrados com a posição do Brasil, mas teria que ver lá na Europa, né? Se os europeus estão apoiando a posição da própria União Europeia, né? Com relação a isso daqui, porque as sanções impostas da Rússia e toda essa crise envolvendo a tentativa que eles estão fazendo aí de pressão sobre a Rússia, deixou aí as contas de gás, as contas de luz, todo o consumo de tudo muito mais caro na Europa, gerou toda uma crise, né? Então, não sei, ele fala do que eu duvido que tenha algum europeu minimamente preocupado com a posição que o Brasil tem com relação a isso, né? Primeiramente, isso aí é uma bobagem, né, que ele coloca aí, né? E que a União Europeia está tentando aí a todo custo indispor o Brasil com a Rússia, isso daí o imperialismo em geral, né, isso daí a gente já tem observado em vários episódios, né? Esse é um, né, eles impuseram uma nova sanção aí ao diesel russo, o qual o Brasil importa bastante, que vai aumentar o preço do diesel no Brasil, né? E eles também estão fazendo uma campanha aí, já de umas semanas para cá, aí, ou de uma semana para cá, de que o Brasil seria abrigo de espiões russos, né? De que a Rússia utilizaria o Brasil para treinar seus espiões para que eles possam fingir que são brasileiros, se tornarem cidadãos brasileiros para poderem atuar nos Estados Unidos e na Europa de forma mais discreta, né? Do que com um passaporte russo. Então, assim, não surpreende ninguém aí, né? É uma tentativa de quebrar o BRICS e tudo mais, né? Isso aí. Temos também o depoimento que foi feito para o STF aqui, do governador de São Paulo, Tarcísio Freitas, cotado aqui para ser provável presidenciável nas eleições do ano que vem. Ele falou hoje no STF. O Estadão aqui retirou alguns trechos do depoimento dele. Segundo a reportagem do Estadão, esse depoimento durou cerca de 10 minutos. No depoimento ele fala o seguinte: nunca tive conversa com a intenção de praticar ato de tentativa de golpe de Estado, assim como nunca tinha acontecido antes, durante o meu período no Ministério. Foi a declaração dele, lembrando que Tarcísio de Freitas foi ministro da Infraestrutura de Bolsonaro. Segundo ele, as conversas que eles tinham era muito baseado, como é que ele falou aqui? Aqui. Jair Bolsonaro é a principal liderança política do Brasil. Esse é um fato. Jair Bolsonaro jamais compactou com qualquer movimento que
que visasse a desconstrução de um Estado democrático de direito. Esse é outro fato. Estamos juntos, presidente. Ah, não, isso aqui é o que ele falou no Twitter. No Twitter, no X aqui. Mas o que ele falou também é que eles tinham muita preocupação com desencaminhar aqui das coisas aqui, que a coisa desandasse, foram as palavras que ele usou, no governo Lula, mas negou que tenha havido qualquer orquestração aqui golpista, ou sei lá o que tenha ocorrido, mas negou de qualquer forma qualquer coisa que o STF queira imputar ao ex-presidente. Né? O STF está com dificuldade aí de encontrar alguém que consiga indicar alguma coisa concreta no que diz respeito a uma tentativa de golpe de Estado. Não sei o que o João acha sobre isso aí. Cara, eu acho que todo mundo tem que se fazer uma pergunta nesse negócio do golpe de Estado. Que é o seguinte. Qual que era o plano? Que eu acho que, assim, porque eles estão sendo acusados de fazer uma conspiração para dar um golpe de Estado. O que você precisa para fazer uma conspiração? Primeiro, ter como fazer. Porque senão o que nós vamos acontecer é que tudo quanto é Napoleão de hospício aí, que o cara acorda pensando que ele é o Napoleão Bonaparte, Dom Pedro I tal, e exige que ele seja reconhecido presidente do Brasil, ele vai lá e, ao fazer isso daí, você olha assim e fala, não, isso aqui é uma tentativa de golpe de Estado e subversão da ordem democrática. Pessoal, não, isso aqui é um maluco. A gente teve, inclusive, um cara que era próximo do partido e muitos anos atrás ele teve uma crise aí, um problema psicológico, e ele começou a pensar que ele era o presidente do Brasil. Aí ele foi lá e nomeou o companheiro Rui como ministro da guerra no Brasil. Aí você olha e você fala, tudo bem, é uma indicação legal, tal, mas mesmo assim. Então qual que era o plano deles? Eles iam lá, né, no 8 de janeiro, uns caras iam ir lá, quebrar tudo, defecar ali na mesa do ministro Alexandre de Moraes. O plano. Aí os caras iam embora, que eles fizeram, e eles iam derrubar o governo Lula. Aí o cara vai falar, não, o plano era que as Forças Armadas se mobilizassem diante do 8 de janeiro. Diante da defecagem. Exato. Só que eles já tinham tentado mobilizar as Forças Armadas no período anterior. E não aconteceu. E eles desistiram, porque as próprias Forças Armadas falaram, não vai rolar. Aí eles falam, não, mas o plano então era que o Lula decretasse GLO para que o exército assumisse o controle e tal. Mas aí nós temos um segundo problema. O plano então era que o Lula fizesse um decreto? Parece muito inteligente isso daí. E por que você vai dar um golpe se o Lula fizer um decreto? Por que você precisa do decreto para dar um golpe? Eles não conseguiram mostrar um plano. Se não tem plano, não tem tentativa de abolição violenta do Estado Democrático e de Direito. Aí os caras falam, não, mas ele queria dar o golpe. Tudo bem, mas querer não é poder. Napoleão de hospício. Eu realmente, o caso do Bolsonaro, eu acho que eles deveriam perguntar o que aconteceu. E eu acho que eles estão perdendo aí uma lindíssima oportunidade de avacalhar o tribunal. Se eu fosse Bolsonaro, eu chegava lá e eu intimava Alexandre de Moraes para depor. Chegava e falava assim, não, ministro, o senhor que está me julgando aqui, eu quero o senhor como testemunha. Aí o cara vai se revoltar e fala, como assim? Não, eu estou sendo acusado de tentar matar o senhor. Eu quero que o senhor vá depor. Sou acusado de tentar dar um golpe durante as eleições. O senhor era presidente do TSE até o começo da campanha eleitoral. Eu ia lá, eu intimava o Lula para falar. Eu ia transformar o negócio num circo. Porque é um circo no final. Se é um circo, só a gente que não tá brincando. Só eles que não estão brincando. Isso que é engraçado. E seria muito legal ver Alexandre de Moraes depondo, cara. Porque ele é juiz, vítima. E seria testemunha também. Testemunha, claro, né? Por que não? Já que o cara já é tudo, né? O cara é polivalente, é fera. Você acha que a gente vai ter essa aqui, Chico, da produção que você sugeriu aqui? As fotos que eu mandei? As fotos só no próximo bloco. Um bloco onde coisas incríveis... Então, vamos para o próximo bloco, companheiros, que a Causa Operária TV aqui no YouTube precisa continuar sua programação. O Reunião de Pauta vai para o X e a Play Store TV. A produção já está colocando os links para que você, no YouTube, consiga assistir. Se você já está nesses canais, vamos pedir para você guardar 1 minuto e reabastecer aqui sua xícara de café
e nós já voltamos para mais 15 minutos de conteúdo exclusivo do Reunião de Pauta. É isso aí, companheiros. Estamos de volta aqui no X, nas plataformas aqui onde é possível você falar o que acontece no Oriente Médio e no mundo também, né? Porque a censura finalmente é censura. Nós temos uma declaração aqui das Brigadas Al-Qassam, não é isso, Chico? Na verdade, assim, primeiro a gente tem uma declaração do exército do Iêmen, que fez uma operação aí. Verdade, a gente né? tinha que falar disso. Eles bombardearam, ó, o pessoal que fica com o coração acalentado aqui, a resistência, o Ansarallah, né, o Partido Revolucionário do Iêmen, voltou a bombardear, a levar pânico aqui a Israel. Eles bombardearam o aeroporto Ben Gurion ontem isso, e o líder foi o Al-Houthi que falou? Não, é as Forças Armadas do Iêmen, né? Uma declaração oficial que está sendo, inclusive, repercutida aqui pelas Brigadas Al-Qassam, né? E aí eles falam o seguinte: em nome de Deus, o mais clemente, o mais misericordioso, Deus Todo-Poderoso disse, e Deus certamente apoiará aqueles que o apoiam. De fato, Deus é poderoso e exaltado em poder. Deus Todo-Poderoso é a verdade. Em apoio ao povo palestino oprimido e seus combatentes, e em rejeição ao genocídio cometido pelo inimigo sionista contra nossos irmãos na faixa de Gaza, a força de mísseis das Forças Armadas do Iêmen realizou uma operação militar visando o aeroporto de Lod, conhecido em Israel como aeroporto Ben Gurion, na região ocupada de Jafá, com um míssil balístico hipersônico. A operação atingiu seu objetivo com sucesso, graças a Deus, forçando milhões de sionistas ocupantes a fugir para abrigos e interrompendo o tráfego aéreo no aeroporto. As Forças Armadas do Iêmen confirmam a todo o nosso povo iemenita fiel e em luta que, com a ajuda de Deus Todo-Poderoso, elas continuarão a cumprir seu dever religioso, moral e humanitário para com nossos irmãos na Palestina, até que a agressão contra eles pare e o cerco seja levantado. Eles também confirmam que, com confiança em Deus, enfrentarão cada agressão israelense contra nosso país com mais operações de apoio ao povo palestino oprimido, incluindo a proibição contínua do tráfego aéreo israelense de e para o aeroporto de Lod. Deus nos basta e é o melhor dispensador de assuntos. Ele é o melhor mestre e o melhor ajudante. Viva o Iêmen livre, honrado e independente. Vitória para o Iêmen e para todo o povo livre da nação. Sanaá, aí tem uma data que eu não sei ler, correspondente a 29 de maio de 2025. Eles estão, João, eles estão tentando impedir qualquer tráfego aéreo saindo de Israel, é isso? Isso que eu entendi. Eles não têm condições de fazer o pessoal chama de zona de exclusão aérea, né? Mas a política dos Houthis é atrapalhar o máximo que eles conseguirem o regime israelense. Eles estão fazendo aquilo que o Hezbollah tem um pouco de dificuldade de fazer, porque eles finalmente são um Estado. O que acontece aí é que a pressão que eles estão colocando surte efeito, aumenta a crise, mas eles não têm condição de entrar numa guerra total com Israel. Seria uma coisa muito penosa para o Estado do Iêmen e, ao mesmo tempo, é difícil saber se eles têm condições de vencer uma guerra ofensiva. Se Israel invadir o Iêmen, vai virar um inferno para eles. Mas se o Iêmen entrasse num confronto em terras israelenses, é difícil saber o que ia acontecer. Eles ainda não dominam totalmente o Iêmen, né, o Ansarallah? Ainda tem guerrilha com o imperialismo lá pela via dos sauditas, não é isso? Tem. Tem mais essa dificuldade, né? Mas eu acho interessante que, assim, eles já bloquearam o porto de Haifa, né? E estão constantemente bombardeando nos aeroportos, que é uma forma, assim, de fechar também Israel, né? Completamente, né? Mesmo com tanta dificuldade, eles conseguem fazer uma coisa muito impressionante, né? O pessoal é um pessoal muito militante. Nós vamos ter que ver o resultado disso daí, que não está claro ainda o que vai acontecer, né?
eles também têm uma posição que permite eles fazerem esse tipo de coisa, mas resta ver o que vai acontecer. Né? Temos também um vídeo aqui da... Qual que era? Era da Tem um vídeo das Brigadas Al-Qassam. Mas qual que é a do Al-Quds, né? Não. A das Brigadas Al-Quds? É a da Jihad Islâmica. Isso. Brigadas Al-Quds. Que estava mostrando aqui algumas operações que eles fizeram lá na faixa de Gaza, na cidade de Gaza, isso. Então vamos ver. Duvido. الله أكبر الله أكبر Isso aí, a gente viu aqui imagens na primeira parte, eles estavam derrubando um drone de espionagem israelense. E na segunda, a gente viu aqui agora os morteiros sendo disparados contra... Eles avisaram aqui que eram soldados inimigos soldados israelenses, né, que estavam no leste do bairro de Al-Tufá, na cidade de Gaza. A gente tem visto uma coisa interessante que é eles aproveitando que os prédios já estão todos aos pedaços pelos bombardeios de Israel para derrubar prédios também e levar um monte de sionistas junto ali, né? Então, é isso aí. Você vai ter o outro vídeo aí também, né? Temos outro vídeo como é aqui parecido, agora. A série... As Brigadas Al-Qassam fez uma série de operações chamada Pedras de Davi. Esse daqui é uma emboscada, né, que eles fizeram na escola Al-Aqsa, na cidade de Al-Qarara, a leste de Khan Yunis, e que tem como alvo soldados e veículos de Israel, né? Aqui tem que falar, o pessoal ali está numa situação complicada, né? A gente deu a notícia essa semana de que os próprios israelenses estão falando que existe uma exaustão aí, né? Depois de 600 dias de conflito, existe uma exaustão da parte dos soldados israelenses, né? Que não tenha o menor preparo para a situação que está colocada para eles, né? Vamos ver o vídeo então? Vamos ver. والله الشغل هذا هو اللي جاي هذا مش هتوقع عن الشغل اصلا منطقه غير هيربطوا في المنطقه هذه ان شاء الله ربنا يكرمنا ان شاء الله باذن الله
هي دار فيها كذا والله فيها اكثر من واحد، هي 2 بكلب. Imagens aqui para terminar bem a nossa sexta-feira, né, Chico? E lembrar que existe, a gente está vendo que existe um horror muito grande da ditadura sionista contra o povo palestino, mas quando eles enfrentam a resistência, né, os guerrilheiros do Hamas, da Jihad Islâmica, das outras forças de resistência, é isso que está acontecendo em Gaza, de modo que tem uma batalha aí e ela não está sendo vencida por Israel. Isso que é importante destacar, né? É isso aí. Vamos desejar então a todos com essas imagens aqui uma ótima sexta-feira. Lembrando a você que está em São Paulo, venha para o Centro Cultural Benjamin Perret amanhã. Vamos ter a análise política da semana com o companheiro Rui Costa Pimenta. Hein? Vamos conversar lá, tomar um café, vai ter um almoço. bar jacobinos, vai ter tudo mais, né? Passa lá então e nós desejamos a você um excelente final de semana. Voltamos na segunda com mais reunião de pauta.